Oi, gente, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para explicar para vocês um pouquinho da aplicação do baralho das distorções. A autora desse material é a Vanina, ele tem como público-alvo crianças e a abordagem utilizada para fundamentar esse material é a TCC. Ele é composto, então, por 30 cartas, tem cartinhas sobre emoções, termômetros para identificar intensidade e frequência, enfim. O objetivo desse material, então, é a psicoeducação das distorções cognitivas na clínica infantil. Então, ele vai fazer uso de uma linguagem mais lúdica, né? Visando ensinar as crianças sobre suas distorções e pensamentos, e também ativar a metacognição nessa criança para depois conseguir fazer uma reestruturação cognitiva. Então, o terapeuta vai ensinar a criança a reconhecer, identificar e também reduzir essas distorções que o acompanham. O primeiro passo, então, é a gente fazer a apresentação do cartão de apresentação que vai falar sobre o monstro camaleão. Nesse momento, o profissional pode ler essa historinha que está aqui no cartão e também utilizar a sua criatividade, né? Porque vai fazer a analogia que esse monstrinho lembra o animal camaleão, que muda de acordo com o lugar que está. Mas, diferente do animal, o monstrinho camaleão, ele muda de acordo com seus pensamentos. Então, se o psicólogo, né, o profissional, quiser mostrar um vídeo do camaleão mudando, né, ou uma foto do animal, fica a critério do profissional e também de acordo com a criatividade. Então, o primeiro momento é ler esse cartão e fazer essa analogia, né, da mudança do bichinho de acordo com os pensamentos, mudança do monstrinho. Depois disso, a gente vai falar com a criança sobre pensamentos que ajudam e pensamentos que não ajudam, né? Usando as cartinhas dos monstrinhos. E a gente vai usar, né, a partir da perspectiva de alegre e triste. Então, quando a gente tem um pensamento que não ajuda, a gente fica triste. E quando a gente tem um pensamento que ajuda, a gente fica alegre. E tentar fazer a criança trazer, né? Olha, tu tem algum pensamento assim que tu acha que não te ajuda? Né? O que seria isso? E um pensamento que te faz bem, que te ajuda. Depois a gente já vai começar a trabalhar o processo das emoções, né? Permitindo a gente elaborar um diagrama específico para conceitualização, vendo quais são as emoções mais predominantes nessa criança. Para isso, nós vamos utilizar as cartinhas do baralho das emoções. Então, nesse material tem 6 emoções primárias de menina e 6 emoções primárias de menino. Aqui eu coloquei uma de cada para vocês terem um exemplo, né? E a gente vai pedir que a criança separe essas emoções em emoções agradáveis de sentir e emoções que não são agradáveis de sentir. Também trabalhar, né, que ela reconheça essas respostas emocionais, ver como ela identifica isso e fazer uma psicoeducação com esse paciente quanto aos processos emocionais. E também, né, questionar quando que surgem essas emoções, por que ela acha que é agradável, por que não é agradável, e poder fazer essa psicoeducação também. Depois, a gente vai utilizar o termômetro para medir esse pensamento, né, qual é a intensidade e a frequência. Olha, acontece sempre, nunca, às vezes, quase nunca. E esse pensamento, né, ele é intenso quanto? Muito forte, médio, fraco, muito fraco? Nesse momento, dá para o terapeuta fazer a impressão do anexo do termômetro para a criança poder pintar também. O próximo passo vai ser a avaliação através do termômetro, né? Então, o terapeuta vai fazer a seleção dos pensamentos que mais aparecem, né? Que a criança mais traz para a terapia, e explicar que através desses pensamentos são desencadeados, né? Uma ativação de um processo emocional. Então, a gente vai usar as cartinhas de pare e verde, que significa siga, né? Explicando a questão dessas cartas e que elas explicando que elas vão ter a função de filtrar as distorções mais vivenciadas pela criança. Então, são essas cartinhas aqui, essas plaquinhas. O passo 6 vai ser a gente conhecer as distorções, né? Apresentar para essa criança as distorções, que são essas cartas aqui, ó. Esse aqui é o monstrinho do defeito, ó. Então ele é todo defeituoso. Depois o monstro dos óculos sujos. Depois o monstro da cabeça de coração. O monstro vidente, né? Cada um faz analogia a alguma das distorções propostas por Beck. Então a gente vai ler essas histórias para a criança, tentar trazer algumas coisas que ela, nessas histórias, né, conseguir implementar coisas que essa criança já trouxe para a terapia. São esses cartões aqui, ó.
Por exemplo, o monstrinho do rótulo, né? Ele é um monstro que nasceu com um rótulo na cabeça, como se ele fosse um produto e não pudesse mudar. Ele passa no espelho e, quando se olha, imagina que é exatamente o que estava pensando. Se ele se imaginasse um coelho e ficasse pensando que era um coelho, ele passava a comer cenoura igual a um coelho. Se o amigo dizia que ele não sabia de nada, ele queria parar de estudar porque não sabia de nada. Se a mãe dizia que ele era tímido, ele achava que ele não podia mais participar das apresentações na escola. Então, esse monstrinho do rótulo, ele é um monstrinho cheio de rótulos. Depois, a gente vai pedir para a criança, né, ir sinalizando com a cartinha pare para as distorções que são mais frequentes, né, que ela identifica, que ela pensa, que fazem parte disso. Então, a gente vai separar essas cartinhas para depois a gente conseguir trabalhar melhor, né, trazer melhor para a terapia as cartinhas que fazem sentido para ela e que ela acredita que já passou por algo parecido. Então, ó, ela vai mostrar a cartinha vermelha quando o terapeuta mostrar a cartinha rótulo, um exemplo, né? Depois a gente vai psicoeducar, né? Fazer essa criança aprender sobre as distorções, com a realização de uma atividade sobre distorções que tem como objetivo fazer com que a criança se envolva nesse processo de produção e assimilação cognitiva, né? No qual ela terá que trazer para o processo que foi aprendido em termos de distorções e suas nomeações. Então, essa atividade tem como objetivo fixar essa compreensão na criança, né? Essa atividade aqui, ó. Então, vai ter uma frase, vocês vão me explicar, olha, para cada frase, tu vai ter que identificar qual monstrinho pode estar fazendo parte. E ali embaixo, nessa parte aqui, ó, agora é com você, a criança vai trazer frases dela, né, pensamentos que ela já teve, e botar o nome do monstrinho aqui. Depois a gente vai fazer um monitoramento das distorções. Essa atividade precisa da ajuda de um adulto, né? Então os pais têm que estar cientes, os cuidadores, dessa tarefa de casa. Que a gente vai introduzir um monitoramento dos pensamentos distorcidos com a psicoeducação para os pais e para a criança. Então ela vai ser uma atividade levada para casa. E a criança deve monitorar suas cognições para que o terapeuta consiga compreender os pensamentos instalados e atingir o padrão de distorções e crenças. Então, seria essa tarefa aqui de monitoramento. Então, vai ser de segunda até domingo. Para a criança conseguir identificar qual dos monstrinhos, se é 1, 2, 3 ou 4, que ela vai ter que pôr no balãozinho, né? Qual que teve presente na semana dela. A gente vai disponibilizar também a história de cada um dos monstrinhos, que é o que está escrito nas cartinhas. Né? Ali tá a historinha do monstro dos óculos, monstro do rótulo. Então, ela pode ler de noite as cartinhas com os pais e ver qual que ela sentiu durante o dia, né? E ir colocando ali para depois levar para o terapeuta. O passo 10, então, vai ser a revisão dessa tarefa de casa, que é o momento da avaliação dos resultados trazidos e também examinar se a criança conseguiu completar a atividade, se ela praticou da maneira correta. Nessa etapa, a gente vai conseguir observar o empenho da criança e dos pais na execução da tarefa de casa, discutindo e interagindo sobre as situações e pensamentos que foram expostos durante a semana. Depois, a tarefa 11 vai ser trabalhar com a reestruturação cognitiva, que a gente vai usar a cartinha do monstro guerreiro. Depois da gente identificar, né, quais são as distorções, pensamentos mais frequentes, o terapeuta vai focar no trabalho na alteração desses pensamentos, na reestruturação desses pensamentos distorcidos. Então, a criança vai assumir o controle sobre a situação e trazer um feedback corretivo, levando à busca de mudança produtiva e crescimento. Então, nesse momento, a gente vai encorajar esse paciente a buscar uma melhora através do questionamento socrático, utilizando essa cartinha aqui, ó. Monstro guerreiro. Esse monstrinho é muito corajoso. É o mais forte de todos. Ele enfrenta todos os monstros das distorções. Não permite que os outros pensamentos ruins façam parte. Sempre que algum outro monstrinho quer mudar o pensamento, antes de se transformar, ele pensa: esse é um monstrinho da distorção. Não vou permitir que ele mude meu pensamento e vença essa batalha. Vou deixar meu pensamento tranquilo e meu coração feliz. Ele começa a se perguntar: o que é de verdade? Por que esse monstrinho quer pensar assim? Quais provas eu tenho para pensar assim? Como posso pensar diferente? Assim, ele vai destruindo todos os monstrinhos do rótulo. O gordo, o magro, o vidente, deixando no pensamento apenas o monstrinho da coragem.
Já o passo 12, né, é a busca por reforço de pensamentos alternativos. Então, a criança vai levar o anexo de Guerra dos Monstros para casa, no intuito de buscar mudança nesses ambientes, né, com a ajuda dos cuidadores. Ela vai identificar os pensamentos distorcidos durante a semana e buscar pensamentos alternativos. A cada identificação dos pensamentos no escudo, a criança poderá trocar por medalhas de incentivo, que também são disponibilizadas por anexo. E as trocas vão ser feitas durante a sessão da terapia ou em casa. Então, esse aqui é a Guerra dos Monstros. Vocês podem dar mais de um para a criança, né? Porque vão ter vários pensamentos distorcidos. Ela vai anotar qual foi o pensamento distorcido e pensar em um pensamento alternativo. E na medida em que ela foi conseguindo fazer isso, ela vai ganhar uma medalha. Depois, o passo 13 é a verificação, onde a gente vai revisar essa tarefa junto, né? Encorajar essa criança a retirar suas conclusões sobre o processo e reavaliar seus sentimentos, julgando o impacto da nova interpretação, né? Qual que é o impacto da mudança desse pensamento. Aqui, de novo, a gente vai fazer a utilização do termômetro da intensidade e frequência, com os mostrinhos que foram selecionados, já alertando a criança sobre as mudanças que provavelmente ocorreram, porque talvez no início a intensidade era muito, e agora já não é, entende? Por exemplo, ó, talvez no início era muito forte, e agora ele já está médio. Ou no início era quase sempre, e agora ele é nunca. E o passo 14, né, que é o último, é a prevenção de recaída, que a gente vai tomar consciência das mudanças que foram conquistadas, vai mostrar isso para a criança e para os pais, para que eles fiquem na ciência da possibilidade dos pensamentos distorcidos virem à tona novamente, né? Ninguém está livre. O fato de o terapeuta conseguir levantar essa possibilidade prepara tanto a criança como os pais para se manterem alerta, né? Para quando vier um pensamento distorcido, um monstrinho aí. Lembrando que isso não significa um fracasso no processo terapêutico e que as dificuldades podem ir voltando, pois são habilidades que vão sendo adquiridas. Então, é muito importante que haja um monitoramento continuado com essa criança. Esses aqui são os anexos de prevenção à recaída. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem com os colegas. E é isso.